Deus, a presença de Deus é tremenda aqui neste lugar. Você que é batizado do Espírito Santo, comece a falar em línguas. Tem gente que não já sabe nem a língua que falava, tanto tempo que não fala em línguas. Fala em línguas orando, fala em línguas na sua casa, cantando, fala em línguas. Deus vai falar contigo, Deus vai continuar falando contigo. Senhor, aqui está o teu filho, usa ele poderosamente para nós. Aleluia. Desejamos ser direcionados. A nossa vida está em tuas mãos, a nossa família está em tuas mãos. Aleluia. Fala, Senhor, por intermédio do teu servo, poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que presença gloriosa, que presença gloriosa. Aleluia. Como é bom, meus irmãos, estar num ambiente onde a presença de Deus reina, paira, tem liberdade. Glória a Deus. Aleluia. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra, irmãos. Abra sua Bíblia, Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Apenas o versículo 21, onde está, embasado o tema desta campanha. Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus. Que presença tremenda, irmãos. É a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga data show. Só dá uma olhada aqui, está ali, ó, projetado já. Que benção. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Tome o seu assento glorificando ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, esse versículo que lemos está dentro de um contexto, do livro que é atribuído a Jeremias, pelo seu conteúdo, pelo seu teor. Jeremias. Em todo este livro de Lamentações, nós vamos ver Jeremias, por isso que é dado esse nome, ele está se lamentando por ver o estado, o estágio, o quadro, o cenário da nação de Israel. E nesse capítulo 5, meus irmãos, se você observar desde o seu versículo 1, você vai observar que Jeremias, ele está aqui concluindo, encerrando o escrito deste livro, e ele faz uma oração, desde o versículo 1 até o versículo 22, que é o último versículo. E nós percebemos, através do teor da oração de Jeremias, que ele está descrevendo, meus irmãos, o caos. Jeremias, ele descreve o cenário da nação de Israel, e como foi falado aqui na leitura introdutória, e Deus também mostra a Ezequiel no capítulo 37, e o nosso irmão Diácono Alveri trouxe o Salmo 137, como que estava, qual era o cenário, meus irmãos, daquela nação, nesse período, que é o período que nós chamamos do período pós-exílio, quando o povo ele é levado, depois da terceira invasão de Nabucodonosor, no ano de 586 a.C., onde nessa invasão, foi a mais terrível, onde o templo é destruído, onde há muitas cidades queimadas a fogo. E aí, nesse capítulo 5, meus irmãos, Jeremias está descrevendo algo horroroso. Para vocês terem ideia, no versículo 11, ele diz o seguinte, forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. E aqui, Jeremias está descrevendo exatamente, meus irmãos, estupros que aconteciam, mortes que aconteciam, jovens que eram ceifados pelo horror daquele cenário que havia estabelecido pela razão do povo terem abandonado ao Senhor. Mas, irmãos, a partir do versículo 19, nós vamos observar Jeremias, ele clamar de uma forma que eu acredito ser mais intensa ao Senhor. E ele diz: Tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias, versículo 20, de nós para sempre? E aí Jeremias está fazendo algumas perguntas para o Senhor. Por que nos desampararias tanto tempo? E aí, meus irmãos, o texto que lemos
Jeremias faz parte desta oração e ele clama: converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos. E ele faz um pedido, meus irmãos, extraordinário: renova os nossos dias como dantes ou como antes. E o sentido é o mesmo. É um clamor de Jeremias diante daquele cenário. É um clamor de Jeremias diante, meus irmãos, do que os seus olhos estavam vendo. E o ardor no seu coração de ver novamente Deus restaurar a glória do seu povo. Deus restaurar novamente, meus irmãos, a glória da sua nação. É de Deus trazer novamente o primeiro estágio de glória. É Jeremias clamando, é Jeremias pedindo uma restauração diante daquele cenário tão difícil, tão terrível. E ele clama ao Senhor desta forma. E esse mesmo profeta, meus irmãos, lá no capítulo 33, versículo 3, é um texto muito conhecido. Deus, ele usa os lábios desse profeta para dizer àquele povo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aí, meus irmãos, eu imagino, porque Jeremias, quando recebe essa mensagem do Senhor, o povo não havia, já havia sido levado a cativeiro. E aqui nessas lamentações, eu acredito que Jeremias está inspirado por essa palavra profética de clamar ao Senhor na certeza que Ele, o Senhor, atende o clamor daquele que o clama, daquele que o busca. Esse próprio Deus inspira também Jeremias para escrever uma carta para os exilados, lá no capítulo 29 do seu livro, o versículo 17, se não me falha a memória, ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É Deus dizendo: eu respondo a oração. É Deus dizendo: eu atendo a oração. É Deus dizendo: eu atendo ao clamor. E aí, meus irmãos, eu quero, antes de prosseguir numa mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite, eu quero relembrar você, meu irmão, eu quero relembrar você, minha irmã. Deus, Ele continua com seus ouvidos inclinados à nossa oração. Aleluia. O texto de Isaías, no capítulo 59, versículo 1, ele permanece como uma verdade, porque sabemos que a palavra de Deus, ela é a verdade eternamente, ela não muda. E ela diz que os ouvidos do Senhor, eles não estão agravados para que não possa ouvir, e as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar. E aqui já vai uma palavra de Deus para o seu coração e para o meu: continue clamando, continue suplicando, continue pedindo, continue intercedendo. Deus, Ele continua fazendo milagre. Deus, Ele continua agindo. Deus, Ele continua operando. Deus, Ele continua fazendo maravilhas. Deus, Ele continua realizando coisas extraordinárias através do meu e do seu clamor. Então, meu querido e minha querida, continue clamando mesmo diante de um cenário, aliás, ainda mais com um cenário onde parece que as nossas possibilidades se foram. E aí, somente o Senhor. Aleluia. Principalmente nesses momentos, irmãos, que a gente fala assim, essa situação somente Deus. Então, se é somente Deus, clame a Ele. Então, se é somente o Senhor que pode realizar, busca Ele. Se é somente o Senhor que pode fazer, clame a Ele. Ele continua respondendo. Ele continua fazendo. Ele continua realizando. Irmãos, nós temos a percepção às vezes, pelas nossas atitudes, que os milagres foram só para o passado, foi só para um tempo. Não, irmãos, o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que o nosso Deus é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Deus, Ele continua ressuscitando mortos, Deus continua derrubando muralhas, Deus continua abrindo o mar vermelho, Deus continua curando, Deus continua dando vista ao cego, Deus continua abrindo porta, o Senhor continua fazendo maravilhas, e Ele te trouxe aqui esta noite. Talvez você, minha irmã, meu irmão, que está aqui na igreja, você que está nos assistindo, talvez você está passando por um processo, por um período terrível, e você está olhando como Jeremias olhou aquele cenário. Mas o meu conselho para você nessa noite: faça como Jeremias, clame ao Senhor, renove os nossos dias como
antes, porque Deus, ele tem resposta para a sua oração. Deus, ele tem saída para o seu problema. Deus, ele tem, meus irmãos, respostas para as suas perguntas. Continue clamando a ele, porque ele é poderoso, como Paulo escreve aos Efésios, para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Deus continua respondendo, Deus continua fazendo, Deus continua realizando. Deus, meus irmãos, ele continua fazendo coisas gloriosas e tremendas para a glória do seu nome. Aleluia. E o que cabe a nós então fazer? Clamar. O que cabe a nós fazermos então diante do cenário tão difícil como era o cenário que estava diante dos olhos de Jeremias? Porque o cenário, meus irmãos, era trágico, era terrível. E aí, meus irmãos, na oração de Jeremias, nós vemos aqui um ponto de partida glorioso para que as coisas de fato, de verdade, elas venham se renovar, ela venha mudar. E aí Jeremias expressa isso no versículo que nós lemos: converte-nos, Senhor, e nos converteremos a Ti. Ô irmãos, não há como ter resposta de Deus fazendo as coisas à nossa maneira. Não há como termos respostas de Deus continuando fazendo as coisas que nós fazemos, que é contra a vontade de Deus, que está, meus irmãos, em choque, divorciado da palavra do Senhor. E a chave, meus irmãos, que eu compreendo para que as coisas comecem a mudar é converter-nos dos nossos, como diz 2 Crônicas capítulo 7, dos nossos maus caminhos. E eu imagino, meus irmãos, que Jeremias se lembra desta passagem, até porque se você observar lá, é a inauguração do templo, e aí Deus se apresenta para Salomão em um sonho, e aí Deus começa a falar com Salomão, dizendo para Salomão: olha, Salomão, eis que hoje eu consagro este lugar, eu consagro esta casa, os meus olhos, os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar, mas se eu vier a peste, enviar a fome, enviar os males, se apresente nessa casa, porque esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe, irmãos, para que Deus, aleluia, ouvir do céu, perdoar pecado e salvar a nossa terra, nós precisamos primeiro nos humilhar, orar, converter os nossos maus caminhos e buscar a face do Senhor. Nós precisamos mudar a rota. Nós precisamos, meus irmãos, e a palavra converter significa literalmente nos fazer voltar. Nos fazer voltar do caminho que estamos seguindo ou estávamos seguindo. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para dizer para o meu coração e para o seu coração: eu tenho um renovo, eu tenho vitória, eu tenho um novo tempo, eu tenho algo especial para fazer na sua vida, eu tenho algo glorioso para fazer em você e através de você. Mas minha filha, meu filho, você precisa regressar, você precisa dar meia volta, você precisa voltar, você precisa se converter, você precisa fazer novamente aquilo que você fazia antes, para que eu de fato venha agir na sua vida da maneira que eu gostaria de agir e fazer. Aleluia. Era a oração de Jeremias, meus irmãos, quando clama: Senhor, converte-nos a Ti, e nós nos converteremos. Só, irmãos, eu disse, e eu falei sobre isso lá quando eu ministrei na campanha lá em Petrópolis. Interessante que olha o pedido de Jeremias: converte-nos, Senhor. E a Jeremias dizendo assim, sozinho nós não vamos conseguir. Ele estava pedindo para o próprio Deus converter eles. Porque ele sabia, irmãos, Jeremias sabia que na sua própria força, pelo seu próprio ânimo, pela sua própria capacidade, não conseguiria se converter. Então ele clama: nos converte, Senhor. É como Jeremias estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, nos me dá força para caminhar. Eu sei que esse caminho que eu estou seguindo aqui não vai dar bom, mas me ajuda a converter. Me ajuda a dar meia volta para me seguir. Oh, aleluia. E aí, meus irmãos, eu quero trazer um exemplo no Novo Testamento de dois personagens que acontece isso nas suas vidas.
E é como uma resposta de Deus para esses dois personagens, que está registrado lá em Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, que Lucas, ele denomina que é Cleopas, e o outro nós não sabemos de quem era esse outro discípulo. Jesus, ele morre. Jesus, ele havia sido crucificado, havia sido sepultado. Mas, irmãos, é interessante que o texto narrado por Lucas, na aparição de Jesus aos 11, no mesmo momento, meus irmãos, se você observar o texto, que naquele mesmo dia, aqueles homens estavam caminhando na direção de Emaús. Aqueles homens certamente pensaram assim: bom, agora já acabou tudo. É o fim da nossa história, o nosso mestre morreu, o nosso mestre está morto, vou voltar para os meus afazeres, vou voltar para a minha vida de outrora. Quem sabe, meus irmãos, é claro que o texto não revela isso para nós. Talvez aqueles homens estavam indo aquele caminho para poder voltar novamente à vida pregressa que levava antes de ter um encontro com Jesus. E aí, meus irmãos, é interessante que no meio do caminho, aleluia, Jesus, ele se apresenta para aqueles homens que estavam indo na direção de Emaús, e foi falado aqui nesta noite, Jesus, ele não desiste de nós, irmãos, oh glória a Deus, ele não desiste de nós. Talvez você adentrou por essas portas, meu irmão, talvez você que está ouvindo nessa noite, meu amado, você tomou uma trilha, um caminho, você tomou uma rota que não é a rota de Deus, não é a rota, não é o caminho do Senhor, mas nessa noite, Jesus, como se apresentou aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, ele está se apresentando para você novamente, olha, para dialogar com você, para falar ao seu coração, para renovar o seu ânimo, para mostrar para você: não acabou, a minha morte na cruz não foi uma tragédia, fazia parte dos planos de Deus, e isso que está acontecendo na sua vida não é por acaso, faz parte dos meus planos, e eu vou agir e vou operar na sua vida. Aleluia. E aí Jesus, meus irmãos, faz pelo menos 3 ações que eu quero destacar aqui. Aliás, 4. Primeira coisa, Jesus, ele se aproxima daqueles 2 homens. Jesus podia fazer como muitas vezes nós fazemos, irmãos: não quer nada, deixa aí. Deixa aí. Jesus não pensa como a gente. Jesus não age como a gente age. Aleluia. Aqueles homens estavam tomando uma rota, meus irmãos, que certamente não era a rota que Jesus gostaria. Mas Jesus, meus irmãos, foi lá e se apresentou para os 2. Oh, glória a Deus. Talvez, meu irmão, minha irmã, e você está sentado aqui nesta noite, talvez tenha pensado esses dias: o meu ministério, a minha história, eu acho que ela chegou a um ponto final, aleluia, e você até tomou uma rota diferente, mas Jesus, como se apresentou aqueles 2 homens, Jesus se apresenta para você nessa noite, aleluia, e vai dialogar com você, como está dialogando nesta noite através desta palavra, como dialogou com esses 2 homens no caminho de Emaús. E, irmãos, é a segunda coisa que Jesus, ele faz, porque o texto diz que aqueles homens iam fazendo perguntas um para o outro, e aí Jesus se aproxima e também faz algumas perguntas, e fala para eles: o que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? Irmãos, e essa pergunta de Jesus me chamou muita atenção. Jesus sabia que eles estavam tristes pela crucificação, sim ou não? Sim, obviamente, né? Só que Jesus faz essa pergunta, meus irmãos, para eles. E aí a resposta deles, meus irmãos, olha, nós caminhávamos com um homem, nós achávamos que era o remidor de Israel, mas aí os nossos pais o prenderam e o mataram. Já faz 3 dias que ele foi sepultado. E aqui aqueles homens relatam, meus irmãos, numa compreensão de que Deus havia perdido o controle das coisas, que as coisas haviam saído da rota. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, paremos e reflitamos. Às vezes não é isso que a gente pensa. Acha que Jesus ele perdeu o controle, acha que essas coisas estão acontecendo. Jesus ele perdeu, talvez ele não está me vendo. Mas, irmãos, tudo aquilo, como já falei, a crucificação fazia parte dos planos de Deus.
E aí Jesus se aproxima diante deles e começa a dialogar, e fazendo eles relembrarem, meus irmãos, tudo aquilo que o Senhor havia deixado registrado desde o Antigo Testamento até a crucificação, mostrando para eles o seguinte: eu continuo no controle, eu continuo no controle da história, eu continuo no controle da sua vida. E Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite: isso que está acontecendo não fugiu do meu controle, a minha vida está nas suas mãos, a sua família está nas minhas mãos, a sua casa está nas minhas mãos, tudo na sua vida está nas minhas mãos. Eu não perco e não perderei o controle. Irmãos, quem olhava para o que estava acontecendo com José diria: Deus abandonou ele. Aleluia. Mas tudo fazia parte do processo. Tudo fazia parte do processo. Lá no poço, sem água, quando ele foi jogado pelos seus irmãos, o Senhor era com ele. Como o livro de Gênesis registra pelo menos por 2 vezes, o capítulo 39, versículo 2, e no mesmo capítulo 39, versículo 22, e o Senhor era com José. Quando José é jogado lá no poço, o Senhor era com José, dizendo para ele: eu imagino, não desista, eu tenho um plano. Quando José é vendido para os amalequitas, e eu amo a interpretação do nosso pastor, a caravana do livramento. E aí, meus irmãos, se cumpre o que está escrito nesse texto: e o Senhor era com José. E ele sendo vendido como mercadoria, e todo o tempo o Senhor renovando ali a sua força, o Senhor renovando a sua esperança. Irmãos, talvez está acontecendo coisas semelhantes com você. Aleluia. E aí você, às vezes, é muito natural achar: meu Deus, eu acho que eu não vou suportar, eu não vou aguentar essa provação, não vou aguentar esse processo. O Senhor me trouxe aqui nesta noite, te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu estou contigo. Aleluia, eu estou passando com você em todos os momentos. Aleluia. Irmãos, e quando José chega no Egito, aleluia, diante daquela calúnia, aleluia, e é lançado no calabouço, aleluia, continua o Senhor dizendo: e o Senhor, ele era com José. Glória a Deus. Quando ele é esquecido pelo padeiro, pelo copeiro, aliás, aleluia, o Senhor, ele era com José. Você pode ser vendido, você pode ser caluniado, você pode ser jogado numa prisão, podem te ferir, pode te decepcionar, pode fazer todas as coisas, mas o Senhor, ele permanece contigo, renovando as suas forças. E ele te trouxe aqui nessa noite de quinta-feira para falar ao seu coração, para renovar as suas forças, para você continuar caminhando, para você levantar a sua cabeça. Essa decepção não vai te matar, essa frustração não vai te matar, essa traição não vai te matar, isso que aconteceu na sua vida não vai te matar. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele é contigo e ele vai te renovar. Aliás, deixa eu melhorar a minha palavra: ele está te renovando, está me renovando, para continuarmos caminhando na direção, aliás, dos seus projetos, dos seus planos. Aleluia. Terceira coisa que Jesus faz: ele caminhou com eles. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Jesus, nessa passagem, ele vai caminhando com eles. Eles estão caminhando para Emaús, pastor, é uma direção errada, mas Jesus está lá, falando. E sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? Os próprios 2 discípulos testemunham isso. O coração deles ardia. Enquanto Jesus está caminhando, falando com eles, o coração deles ardiam. Só que, meus irmãos, o que eu acho curioso, eles só mencionam isso depois que reconhecem Jesus ao partir do pão na casa deles lá em Emaús. E aí o Espírito Santo me fez refletir em algo muito glorioso, e eu quero compartilhar com você nessa noite. Quantas vezes Jesus está falando ao nosso coração, falando, meus irmãos, conosco, o nosso coração está ardendo. O nosso coração arde, meu pastor Natanael, mas a gente continua caminhando para Emaús. O nosso coração está ardendo, mas a gente continua caminhando para Emaús.
O Senhor está dizendo, olha, fazia tudo parte do meu plano, isso tudo fazia parte do meu processo, e aí nosso coração arde com a mensagem, com louvor, com a palavra, mas a gente continua caminhando para Emaús. Ei, meu irmão, o lugar que Deus quer fazer algo na sua vida, renovar, fazer os seus dias como antes, não é em Emaús, é em Jerusalém. O que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, não é em Emaús, é em Jerusalém, como foi falado aqui nessa noite pelo nosso irmão Diácono Alveri. Não é na Babilônia, é em Jerusalém. Não é em Emaús, é em Jerusalém. E Jesus está falando com algumas pessoas nessa noite: dê meia volta e volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, porque Deus tem renovo para a sua vida. Deus vai te usar novamente. Deus vai fazer você voltar a cantar, você vai voltar a profetizar, você vai voltar, aleluia, a pregar, você vai voltar a evangelizar, você vai voltar a fazer a vontade do Senhor, você vai voltar a sonhar, vai voltar a estudar, vai voltar a projetar, vai voltar a fazer tudo aquilo que você fazia antes, mas você precisa dar meia volta. E eu também. Precisamos dar meia volta. Observe, meus irmãos, que eles chegam até em Emaús, mas quando reconhecem Jesus, graças a Deus, eles voltam. Correndo. E essa é a noite que Jesus ele te trouxe aqui para você reconhecer Ele. A voz dEle. Gloriosa falando ao seu coração. Sabe esse ardor no seu coração que você tem? E às vezes, irmãos, fica aquelas... Irmãos, eu glorifico a Deus, Deus vai confirmando a palavra. Deus é muito glorioso, né? Da saudade, foi falado aqui para o nosso Diácono Alveri também, da saudade, né, de Jerusalém. E sabe, minha irmã, aquela saudade que você tem de quando você cantava, é o Jesus falando no seu coração, Jesus fazendo arder no seu coração. Sabe aquela saudade, meu irmão, que você tem de quando você evangelizava, você participava do conjunto, você, aleluia, era ativo na obra de Deus, e aí você fica sonhando, pensando, é Deus, é Jesus falando no seu coração, fazendo o seu coração arder. Mas você nessa noite, para que o renovo de fato aconteça, essa atitude Jesus ele não pode fazer por você, e não pode fazer por mim. Que atitude, pastor? Dar meia volta e voltar para Jerusalém. Jesus está te falando ao seu coração nessa noite: dê a meia volta, volte para Jerusalém, porque tem renovo, tem nova história, tem um novo projeto, tem um novo plano, tem uma nova história, tem algo glorioso que Deus vai fazer na sua vida, mas não é em Emaús, é em Jerusalém. Fique de pé em nome de Jesus. O que Deus tem para fazer na sua vida não é em Emaús, é em Jerusalém. Então nessa noite, eu não sei se há alguém entre nós que se afastou dos caminhos do Senhor. E aí Jesus, Ele te trouxe aqui nessa noite para falar o seu coração e fazer o seu coração arder, igual daqueles 2 discípulos. E falar assim, está falando assim para você: volta para Jerusalém, filha. Volta para Jerusalém, filho. Eu tenho renovo para você. Eu tenho uma história para ser escrita através de você e em você. Por isso, rapidamente, que o meu tempo já está indo embora. Há alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se afastou dos caminhos do Senhor, e hoje quer tomar a decisão de voltar, de regressar. Deus ele vai renovar a sua força, Deus vai renovar o seu ânimo, Deus vai reescrever a sua história. Mas para que isso aconteça, você precisa, aleluia, atender a este chamado, que é um chamado do Senhor, não é um chamado da igreja, não é um chamado do pastor, é um chamado de Jesus para a sua vida. Alguém?